A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 3 desse quarto trimestre da CPAD, onde a gente vai tratar sobre um tema muito especial na aula de hoje, o nascimento histórico da igreja. Estamos caminhando a partir da história bíblica para entender sobre esses processos que a igreja enfrentou, sobre o surgimento das doutrinas, alguns conceitos que defendemos. Gente, tem muita coisa boa para a gente aprender juntos aqui em sala de aula. E é claro, gente boa, você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, por favor, nota 10, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar, sabe, a palavra de Deus. E também, eu quero pedir a você, coloca aí nos comentários, hashtag Glória a Deus, se Deus estiver falando contigo. A gente lembra a você que a gente está comentando aqui no canal as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulados. Nós também estamos comentando adolescentes, que é essa classe aqui, e pré-adolescentes também. Você pode participar conosco aí navegando no nosso canal, e tudo isso você acha no link na descrição aqui desse vídeo. Você vai encontrar todas as playlists organizadas. A nossa aula de hoje tem o texto bíblico, temos alguns pontos, e é claro que a gente vai trabalhar isso com você. Então vamos deixar de conversa, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos adolescentes vencedores, nesse quarto trimestre da CPAD. O tema da lição de hoje é um tema muito importante para os nossos alunos. O nascimento histórico da igreja. Nós vamos perceber que essa igreja tem um nascimento. O fundamento dela é Jesus. Alguns autores, alguns estudiosos definem que o nascimento da igreja vem a partir do momento em que Cristo começa a chamar os seus primeiros discípulos. Já outros definem, por exemplo, que a igreja nasce a partir do Pentecostes. Nós vamos entender esse conceito hoje aqui junto com vocês, tá bom? Nós temos uma base bíblica para poder trabalhar com os nossos alunos hoje em sala de aula. Faça essa leitura com eles. Atos capítulo 2, versículo 3 ao 11, versículo 37 ao 41. Faça essa leitura com os teus alunos. Tem muita coisa boa para a gente compreender aqui a partir dessas narrativas bíblicas de Atos também. Quando a gente olha para essa introdução, compreendendo sobre o nascimento da igreja, a gente percebe como é importante entender o livro de Atos. O livro de Atos que é escrito por Lucas. Esse Lucas que é chamado por Deus. Esse Lucas que exerce esse ministério e ao mesmo tempo registra a história da igreja, que é o primeiro livro histórico que nós possuímos aqui dentro da Bíblia. Em Atos nós encontramos muitas respostas sobre a igreja de Deus, sobre o seu nascimento, sobre como esse ministério foi exercido à luz do Espírito Santo. E o primeiro ponto da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Como se deu o nascimento da igreja? É muito comum a gente compreender já nesse primeiro ponto que o nascimento da igreja, nesse primeiro conceito introdutório, surge a partir dessa chamada que Jesus dá aos primeiros discípulos, formando ali o colégio apostólico ou discipulado. A igreja é fundamentada em pessoas e não em paredes. Em segundo lugar, a gente precisa levar em consideração também, a partir dessa visão bíblica, que a igreja ela tem essa fundamentação no discipulado e, ao mesmo tempo, ela tem o seu poderio, ela é apoderada pelo Espírito Santo, ela é revestida de poder a partir de Atos dos Apóstolos no dia de Pentecostes. O discipulado também descreve esse nascimento da igreja e em Atos nós descobrimos que a igreja, então, ela tem esse desempenhar, esse desenrolar histórico. Lucas faz questão de dizer que quando a igreja surgiu, ela surge então com 12. Depois, lá em Atos capítulo 2, nós encontramos um grupo de 120 pessoas. Em Atos ainda 2, nós encontramos também outra citação. Nós encontramos lá, a partir do versículo 41 do capítulo 2, a agregação a essa igreja de praticamente quase 3.000 pessoas. A igreja vai crescendo. Atos 2,47, eu acho lindo o que o texto diz. Está escrito que quem dá o crescimento à igreja é Deus. E aqui nós já entendemos que o dono da igreja é Deus.
que quem comanda a igreja não é o teu pastor, mas é Deus que orienta o teu pastor. Não é o professor da escola bíblica, mas é Deus que orienta o professor da escola bíblica para poder te orientar. Então, dentro da Bíblia, a gente percebe que a igreja tem crescimento. Atos capítulo 5, 4, 5, a gente percebe que a igreja, então, ganha mais um grupo de 5.000 pessoas. Atos 6 já não dá mais para contar o grupo de pessoas. Em Atos 6 nós percebemos que é chamado agora de multidão. Em Atos 6 também a gente percebe que foi necessário levantar mais um grupo de líderes, os diáconos da igreja. Então essa igreja tem esse crescimento, tem esse estopim. A igreja então sai de Jerusalém, vai para Samaria em Atos 8. Atos 9, Paulo se converte. Atos 10, você percebe que o próprio apóstolo Pedro leva esse evangelho agora para os gentios. É ele que abre a porta para os romanos em si, e aparece aqui o personagem chamado Cornélio. Nós olhamos para a Bíblia também, a partir de Atos 13 nós encontramos agora as missões mundiais. A igreja então, ela se expande até chegar a Roma. Então, a fundamentação da igreja é baseada em Cristo. Cristo é o fundador da igreja. O colégio apostólico, então, é o primeiro nascedouro dessa igreja. E esse estopim, esse boom que nós encontramos dentro das Escrituras é a demonstração desse poder do Espírito que guia agora a igreja. Hoje a igreja é guiada pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E se eu estou contribuindo com você até aqui, está dando para entender? Comenta aí. Vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos adolescentes: o trabalho dos primeiros missionários. Nesse segundo ponto, a gente precisa entender que o próprio comentarista da lição coloca que os primeiros personagens bíblicos a serem missionários são citados aqui. O primeiro que aparece na lista é Estevão. Só que eu tenho um conceito para poder trabalhar com você. Eu acredito na visão que o primeiro missionário da igreja sempre foi Deus. Eu acredito na visão que, além de ser o primeiro missionário da igreja foi Deus, eu entendo, biblicamente falando, a partir das Escrituras, que esse primeiro missionário é o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que conduz a missão em Atos. Essa é a visão que nós precisamos obedecer. Outro pequeno detalhe que nós analisamos a partir das Escrituras, a partir da Palavra de Deus, que é importante a gente levar em consideração. Nós olhamos para a Bíblia e percebemos, à luz da Palavra, à luz das Escrituras, que Estevão surge com a pregação. Então, na missão nós encontramos a pregação. Capítulo 7 de Atos, nós percebemos Estevão pregando. Nós olhamos para a Bíblia também e encontramos depois o próprio Pedro, em Atos 10, abrindo a porta das missões para os gentios. Em Atos capítulo 13, nós encontramos também Saulo e Barnabé, que têm essa visão missionária, que vão então para missões mundiais a partir dessa pregação do Evangelho, desse crescimento da igreja. Eusébio de Cesareia, um grande historiador dos primeiros séculos, faz questão de dizer que a igreja de Deus se expandiu pelo trabalho dos apóstolos, pela ajuda do Espírito Santo. Essa igreja ganhou o mundo do seu período, da sua época. E isso me traz uma reflexão. A nossa igreja de hoje está ganhando o mundo? Nós estamos ganhando as pessoas ou estamos sendo influenciados pelo mundo? Nós temos uma visão missionária, a igreja tem essa visão de crescimento. Traga essa reflexão para os teus alunos. Eles são, sim, os novos pastores, os novos levitas, os novos servos de Deus, que são usados por Deus para esse tempo, para as missões mundiais. A igreja está crescendo, a igreja ganha o mundo, ao ponto de Atos dizer para a gente que a igreja influenciou até Roma, chegando a Roma, ao ponto de, em 325 da nossa era cristã, o próprio imperador daquele período, Constantino, se converter à causa de Cristo. É claro que a sua conversão é um pouco duvidosa, mas entenda, essa conversão é a influência do Evangelho, da pregação da Palavra de Deus. E avançando, vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto: as perseguições do Império Romano. Esse é o terceiro ponto. Nós estamos avançando, historicamente falando, você percebe que a igreja influencia o mundo da sua época. Mas a igreja também foi perseguida. Foi perseguida primeiro pelos judeus, depois pelos romanos. Os romanos, então, no primeiro século, perseguiram ferozmente a igreja de Deus. Também no segundo. Nós temos registros históricos, por exemplo, que nós encontramos a perseguição do próprio Nero. O Nero que mandava prender os cristãos, mandava pichá-los com piche e acender fogo sobre suas carnes durante a noite para que eles pudessem iluminar o pátio, porque os cristãos diziam
que eram luz do mundo. Você percebe que o Nero é responsável também pela morte do próprio apóstolo Paulo, sendo decapitado em Roma no ano 64 a 67 da nossa era cristã. Nós encontramos também, depois de Nero, um imperador conhecido como Vespasiano, que envia então Tito, seu general, que então destrói Jerusalém e destrói também o templo, ao ponto de só restar daquele lugar que existe até hoje, parte dos Muros das Lamentações, que nós conhecemos como Muro das Lamentações. É o restante do pátio final do templo que existia em Jerusalém do período de Herodes. Nós olhamos para a Bíblia que as perseguições vão surgindo e a igreja vai crescendo. Ao ponto de nós entendermos à luz da história que alguns historiadores chegaram a dizer que os cristãos se tornaram a semente e a sua semente era o sangue. Quanto mais eles morriam, mais cristãos surgiam pela causa do Evangelho. Olha só para a história bíblica do próprio evangelista João. João, ele foi preso pelo imperador Domiciano e durante 3 vezes Domiciano tentou tirar a vida de João. A primeira vez, João recebeu o veneno puro, agonizou, mas não morreu. A segunda vez, Domiciano manda então prender João e deitar João sem roupa em um tacho de azeite fervendo. Queima João vivo, porém João não morre. E a terceira e última vez, João já idoso, ele é enviado para a ilha de Patmos, aonde nós encontramos lá no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9, ele mesmo faz questão de dizer que ele está sofrendo por causa de Cristo, que ele serve a causa do Evangelho. João então morre de morte natural, mas as perseguições surgem contra a Igreja de Deus. As perseguições são terríveis, elas cessam quando o imperador Constantino, em 325 da nossa era cristã, então se converte ao cristianismo. E eu espero estar contribuindo com você a partir desse nascimento da igreja, essa igreja que tem um nascimento sofrido, que é perseguida, que nasce com os discípulos, mas tem crescimento, porque quem sustenta a obra, quem sustenta a igreja é o Espírito de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos impulsiona a caminhar rumo a Canaã. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você. Se contribui contigo, comenta aí. Que Deus te abençoe. Te aguardo aqui na próxima aula, se Deus quiser. Lição de número 4, onde a gente vai tratar sobre o seguinte assunto. Paulo, um agente histórico da igreja. Vamos entender a respeito da vida desse homem de Deus e eu te espero por aqui, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de escola bíblica dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de escola bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de escola bíblica dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.